Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor na Biprod OutSystems. Hoje nós vamos falar de mais um How-To. Os How-Tos são vídeos rápidos com temas práticos para o dia a dia. Nosso tema de hoje será como criar um aplicativo do zero. Segue aí, logo depois da nossa vinheta. Bora! Bom pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente planejar a nossa aplicação. O que a gente deseja com essa aplicação? O que essa aplicação propõe? Então, para fazer isso, eu estou utilizando aqui uma ferramenta chamada Canvas. Vocês podem usar outras ferramentas, tá? Caso vocês vão criar ali uma aplicação do zero. Esse aqui eu fiz apenas para propor, então, uma arquitetura. Eu sei que vocês já viram a nossa aula de arquitetura, né? De planejamento de arquitetura. Então, que isso vai ficar tranquilo para vocês. Aqui, basicamente, eu vou trabalhar com três aplicações, tá, pessoal? Eu quero uma aplicação mobile, onde eu vou ver a gerência de usuários, uma aplicação web onde eu também faço e vejo essa gerência de usuários. Em um eu vou apenas ver, em outro eu vou ter a opção de inserir, digamos assim, novos usuários, né? E uma aplicação onde eu tenho o controle disso tudo. Então vamos lá. Aqui eu vou ter essa User Managed Core, que será então utilizada tanto na mobile app quanto na web app. Então eu vou ter um módulo aqui, que esse módulo vai ser consumido tanto na Manager Mobile e quanto na User Manager Web. A ideia é essa, tá? Eu sei que estou fazendo aqui um modelo simplificado, mas é para vocês entenderem como vocês então planejam essa estrutura e nós vamos mostrar como vocês então fazem a utilização de módulos e componentes desses módulos dentro de outras aplicações, e isso compõe uma aplicação. Isso aqui vai compor a minha aplicação, é o que eu estou propondo. Isso tudo aqui, esse conjunto dessas aplicações é a minha entrega, digamos assim. É isso, pessoal. Vamos lá então para o OutSystems iniciar o nosso trabalho. Viemos aqui para o OutSystems, vamos começar uma aplicação do zero, tá? Deixa essas outras aqui. Vou começar uma aplicação do zero. Essa aplicação será a minha aplicação do User Manager Core. Vou criar aqui uma aplicação React Web App, tá? Vamos lá. Você pode chamar direto uma service, já que a gente não vai ter parte mobile, parte de front-end nela. Mas aqui eu vou querer deixar então com esse conceito para vocês. Vou usar ela como service, tá? Então, uma aplicação de service. Vou chamar ela aqui, ó, de User Manager. Já vai criar aqui um type de módulo service para mim. Isso aqui eu posso chamar de User Manager CS or Service, tá? E vou criar esse módulo aqui. Basicamente, pessoal, nesse módulo eu vou ter aqui uma criação, digamos assim, de um usuário. Então eu vou criar aqui uma entidade chamada Customer User, tá? Então vamos lá, vou criar uma nova entidade e vou chamar ela de Customer User.
Então, eu estou pretendendo usar essa entidade, vou adicionar novos atributos aqui a essa entidade e vou falar que essa entidade ela utiliza então vai utilizar então esses segundos atributos. Vou colocar aqui no name um address, vou colocar para address 256, 250 de tamanho, vou colocar um CPF, alguns dados básicos aqui, tá? Phone number, vai ser do tipo phone number. Ok, tem aqui então o meu customer user. Eu vou criar agora as nossas CRUDs, né? Então, para cada entidade que eu crio, como boa prática, eu crio um wrapper desse CRUD. Então, a ideia aqui é a gente fazer isso. Vamos lá. Então, vou ver aqui em lógica, vou criar um novo server action. Adicionar aqui uma folder. Vou chamar essa folder de... Vou colocar aqui, ó, Customer Users. Ele já vai ter, então, essa pastinha aqui. E nessa pastinha eu vou adicionar uma nova server action, que é a Customer User Create or Update. Você vai ver que ele vai criar um 2 aqui, porque ele já tem a nosso... Como a gente vê, então ele não vai dar esse problema, mas se a gente criar seu Create Update Customer User, que é até o jeito certo de fazer, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Ele já vai deixar um 2 na frente, porque ele já existe. Então nós vamos deixar aqui, ó, vai ser um Create Update Customer Users. Vamos deixar um Szinho no final aqui só para ele entender que é um Create Update Customer Users. Estamos criando novos usuários. Então, para cada server action dessa aqui, eu sei que vocês já viram o nosso how-to de criação de server actions, client actions, etc. Eu vou utilizar então um source. Então, dentro do meu customer users aqui, ó, do meu create update, eu preciso de um source, uma entrada. Essa entrada, gente, eu não quero criar um novo registro de customer user, então tem que ser do tipo, um input parameter do tipo do que eu quero criar. Então você tem que ter essa relação de tipagem aqui. Então eu vou ter um source customer user. E esse tipo aqui vai ser do tipo customer user. O que isso quer dizer? Que o meu atributo de entrada, quando eu for utilizar essa lógica aqui, essa server action, eu tenho que preencher os dados desse parâmetro de entrada com os dados do tipo, desse tipo. Então, o meu tipo não espera um ID, um name, um address, CPF, um phone number. Então, lá fora, eu tenho que preencher isso aqui e entrar com esses dados preenchidos. Todos eles preenchidos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer tudo do jeitinho certinho aqui para vocês. Pessoal, como a gente vai usar um create ou update, não só um create, nós vamos trabalhar com alguns conceitos aqui que vocês vão entender, tá? Primeira coisa, eu preciso utilizar um create ou um update user. Então, olha aqui, ó. Ele também espera um source do tipo customer user. Por isso que a gente já colocou o source lá. Então, eu puxando essa lógica para cá, que é nativa da OutSystems, ele já espera um source do mesmo tipo que está entrando na minha lógica aqui, ó. Então, ele já consegue encontrar ela aqui, ó. Source customer user, tá vendo? Então, eu já vou trabalhar com essa source customer user, que é a que está entrando. Pode parecer que está pronto. Ele já está até publicável, mas não está pronto ainda. Por quê? Como a gente está trabalhando aqui com um create ou update, nós vamos fazer uma verificação. Primeira coisa,
Vou colocar um if aqui. Quem tiver dúvidas sobre utilização de if, nós também temos um how-to para isso, tá? Esse if, pessoal, eu quero verificar se esse usuário é novo ou não. Como que eu faço essa verificação? No source eu não estou entrando com algumas informações. O que me diz se esse cara é novo ou não é o ID desse cara. Se o ID dele for igual a um null identifier, se ele for igual a um null, esse cara é novo. Então, eu estou criando um ID novo, porque está vindo um ID vazio, ou seja, eu não tenho esse ID lá fora. Então, se esse cara é novo, ele vai passar direto aqui, ó, Swap Connector, no true ele vai vir direto e vai atualizar com essas informações aqui, ó, desse create update custom user, sem nenhuma alteração. Caso contrário, eu posso fazer algumas observações. Por exemplo, vamos lá. O que seria interessante a gente trabalhar aqui se for um novo usuário? Eu posso colocar assim, ó, um novo atributo, por exemplo. E colocar aqui um user ID, por exemplo. Esse user ID aqui, ele já está trazendo do tipo do OutSystems. O que eu estou colocando de possibilidade aqui, gente? Vocês podem colocar o atributo com o nome que vocês quiserem, mas que, por exemplo, vai ser um controle para eu saber quem que atualizou esse cara, por exemplo. Então eu posso até mudar aqui, eu vou colocar aqui updated by. E eu posso criar aqui um created by. Por exemplo. Você vê que os dois já entendem que é utilizado em User Identifier. Isso aqui já é nativo do OutSystems. Quando eu coloco um by no final assim, ele já subentende que eu quero referenciar um User ID, que é o usuário do OutSystems. Ele está aqui na System, ó. User ID. Então, pessoal, o que isso quer dizer para mim? Quando eu tenho uma criação, então é o nosso sentido aqui, estou criando um novo usuário. Eu vou assinar que esse cara foi criado, ó, o created by do source meu que está entrando, ele vai ser igual a alguma coisa, que é o valor que eu vou setar aqui agora, ó. Valor, eu quero que seja igual a quem está criando. A OutSystems tem algumas funções nativas que me permitem eu pegar o usuário que está fazendo uma ação. Então eu vou usar aqui, ó, get user ID. Olha só. Quando eu faço isso aqui, ele está pegando para mim qual usuário está fazendo isso. Então, estou criando um usuário com isso, com essa informação. Eu estou alterando o dado antes dele ser salvo no banco de dados. Isso aqui é salvar no banco de dados, tá? Então, estou dando um store lá no banco. E a outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade aqui, gente? É exatamente eu vir aqui. Eu não tenho um updated by, já que eu não sou um novo usuário, estou criando um usuário, estou fazendo uma alteração nesse usuário, estou fazendo um update nele, né? Então eu vou modificar aqui o meu updated by e vou falar também que é por um get user ID. Ele me sugere aqui já, ó. Se você quiser vir aqui na expressão e fazer também, sem problema. Ele está dentro de enrolos, ó. Beleza? Perfeito. Consegui fazer isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Ele vai para o mesmo caminho aqui no final. Então eu estou definindo que quando eu tenho uma atualização de usuário, ele vai ser inserido aqui com esse usuário. Quando eu tenho a criação, ele vai ser por aqui. Vocês podem até colocar incrementos, gente. Olha só. Ah, eu posso criar um created at, por exemplo. Ó. Então, date, para ficar mais
Podem colocar, ó, em updated date, por exemplo. Um create date, né? A gente pode até mudar aqui para um date time para também ter o tempo, né? Então, eu tenho um create date e um update date, por exemplo. E eu vou colocar aqui date time também. E para ele ficar certinho, eu posso arrastar aqui, ó. Ah, eu quero que o criação seja primeiro, então vamos arrastar os dois, ó. Criação e atualização. Beleza, já está numa ordem que você quer trabalhar. Então, se eu tenho uma criação aqui em um período, eu tenho que falar que a criação, a data de criação, também veio para de algum valor. E eu vou falar que é o current date time. Ó, você pode ver aqui na built-in functions, tem funções de date time aqui, ó. Ele inclusive tem a current date time, que vai pegar a data e hora atual. Ah, eu quero digitar. Só você começar, ó, cur, ele vai te sugerir, ó, date time. Beleza? Vamos copiar isso aqui que a gente vai usar lá no outro também, ó. Mesma coisa para cá. Vou assinar aqui que o updated foi feito nesse horário do current date time. O que mais que a gente coloca aqui, pessoal? Vamos lá. Eu tenho alguns interesses em controlar essa action. Isso aqui já está dando uma pequena lição de criação de actions para vocês de CRUD também, ó, de boas práticas. Então, eu vou colocar um parâmetro de saída. Esse parâmetro de saída vai ser do tipo message. Vou explicar para vocês por quê. Vou retornar o valor do ID do que foi criado. Então, eu vou ter um customer user ID. Então, eu vou mudar o tipo aqui, ó. É do tipo customer user identifier. Eu preciso retornar isso aqui porque caso eu precise utilizar esse ID em outra ação, para qualquer outra coisa, ele já está retornando da minha própria ação, tá? E eu tenho aqui um retorno de se eu tive sucesso ou não. Por exemplo, coloquei aqui um booleano. Por que isso, gente? A gente vai colocar um exception handler aqui para capturar qualquer erro que tivermos em nossa ação, nossa interação. Por exemplo, tive uma falha de comunicação do banco. Esse exception vai pegar isso e vai logar isso para mim. Eu posso colocar que ele logue essa transação e que ele aborte a transação. Eu posso abortar ou não. Nesse caso aqui eu quero que aborte, não vai seguir, então ele vai abortar essa operação, mas eu quero um retorno. Não quero que simplesmente ele faça isso ou não. Então, eu vou falar que o sucesso é negativo. Por exemplo, eu não quero que ele aborte a transação. Ele não vai parar aqui, ele vai seguir, mas eu vou saber que deu um erro. Eu também não quero que a aplicação pare. Vou colocar essa situação. Se eu mandar abortar, a aplicação vai parar. Se eu não abortar, a aplicação não vai parar, ele não vai construir, mas eu sei que também não vai ter sucesso. Então, o sucesso é falso. E a mensagem de saída, que eu quero pegar a mensagem que deu de erro, vai ser da exceção. Então, aparece aqui para mim, ó, all exceptions, exception message. Que isso aqui ele captura a mensagem nativamente, eu consigo mandar ela de volta, tá? Caso eu precise tratar essa mensagem, eu posso tratar aqui também. E colocar, né, alguma mensagem personalizada concatenada com essa aqui. Mas vamos seguir. E, como deu erro, o meu Customer User ID, eu vou retornar ele como vazio. Beleza? Então, não teve uma criação desse usuário aqui. Então, vamos para o caso do sucesso, que é o caminho feliz aqui, ó. No caminho feliz, o meu sucesso é verdadeiro. O meu Customer User ID, que é o meu usuário, o ID do usuário vai ser o que foi criado. Então,
Eu pego o retorno disso aqui, tá? Se for ver aqui, ó, create update, ele tem um ID de retorno também. Então é a mesma coisa que eu estou falando com vocês, que a gente cria para a nossa possibilidade, ó. Vou retornar esse ID também, ó. Então eu estou mandando ele como possibilidade para fora. Estou preenchendo ele, ele vai retornar. Então assinei esse valor também. E a mensagem eu vou passar como vazia. Olha lá, ó. Ele deixa passar essa mensagem vazia. Ele sugere para mim. Aspas duplas preenchem uma mensagem vazia, tá, gente? Então, duas aspas duplas ali. Significa que eu estou retornando uma string vazia, um valor vazio, sem preenchimento. Pessoal, então, criamos a nossa action e nós vamos deixá-la pública porque nós queremos que essa action seja vista em outras aplicações, certo? Então nós vamos deixá-la pública. Por que ela está reclamando, gente? Porque a minha entidade não está pública. Olha só. Então tem que vir aqui, ó, e mudar isso aqui, ó, para entidade pública, senão ele não deixa eu publicar. Então vamos lá. Publiquei. E agora a gente só fez o quê? O nosso CRUD de criação. Aqui a gente também pode fazer a deleção, a ação de deleção. Nós não vamos utilizar aqui, mas caso vocês queiram, dá para criar isso também, tá? Então vamos lá. Gente, eu vou publicar isso aqui. Por quê? Agora a nossa meta, por enquanto, é fazer duas ações. Em uma aplicação a gente vai visualizar, no mobile vai ser possível criar esse usuário e no web vai ser possível visualizar esse usuário, perfeito? Então vamos lá. Criei então a nossa aplicação aqui, está com um módulo bonitinho. Se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que ela já tem User Manager CS, igual a gente planejou. E agora nós vamos fazer exatamente igual o nosso Canva, que está aqui. Então esse nosso Canva ele permite mostrar aqui de novo. Então eu tenho aqui o meu User Manager CS. Agora eu vou criar o Mobile App, que vai ser um User Manager Mobile. Então vai ser a aplicação User Mobile App com User Manager Mobile. E a User, depois a gente vai fazer essa User Web App com a User Manager Web. Então vamos para nosso próximo passo, que é esse aqui, ó, User Mobile App. Então esse aqui, ó, já foi criado. Vamos fazer aqui. Então vamos lá. Vamos criar aqui a nossa nova aplicação do zero. E nós vamos fazer uma nativa. Olha só, mobile. Então vamos chamar ela aqui de User Mobile App. Essa coisa padrão aqui. E vou criar a minha aplicação. Lembrando, hein, que a gente pretende é criar User Manager Mobile. Está no nosso planejamento. Então vamos lá. User Manager Mobile. Vou deixar ele assim. E vou criar um do tipo mobile. A ideia aqui é que eu deixe a criação de usuário. Esse usuário, gente, não é um usuário OutSystems. Isso aí a gente já viu. Você já tem um how-to de como criar um usuário que seja associado a uma tabela OutSystems. Isso vocês podem mesclar com a ideia do que a gente está fazendo aqui, tá? Então vocês podem usar aquele how-to para mesclar. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês como criar e planejar uma aplicação do zero, tá?
Então, a ideia é essa para vocês entenderem em qual escala assim que vocês trabalham para criar essa aplicação do zero. Ah, eu preciso consumir ali, utilizar, quero criar uma aplicação mobile e web, como que eu faço? É isso. Então aqui, eu tenho a minha aplicação já criada. Eu não vou criar nenhuma nova entidade aqui, gente. Isso aqui eu vou consumir daquela aplicação que eu já criei. Então eu vim aqui, ó, gerenciador de dependências e vou buscar aqui, ó, Manager. E vai aparecer aqui para mim, ó, User Manager CS, ó. Então, tá vendo, ó, as duas ações estão disponíveis aqui para eu utilizar. Eu quero usar então a Create Update Customer e quando eu clico aqui ele já me obriga a trazer a entidade, ó. Não tem como eu levar, tá vendo, ó? Porque tem uma dependência entre eles. Então eu quero utilizar isso aqui. Porque eu vou criar novos usuários a partir disso aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar, então, duas novas telinhas. Na verdade, eu só quero a tela de criação de um novo usuário. Então nós vamos fazer o seguinte. O meu main flow aqui, ele já vai ser cada usuário que entrar nessa tela vai ser já para a criação de um novo usuário. Eu não vou ter gerência de usuários aqui não. Então, eu vou falar aqui que nesse main flow eu vou criar uma nova tela vazia, que vai ser new user. Criei essa tela. Gente, essa new user, ela não vai ser registrada. Quero que o cara crie novos usuários. Então eu não vou ter controle aqui de role, tá? Cara, qualquer pessoa pode entrar aqui e criar um novo usuário. E vou utilizar aqui alguns conceitos. Então, vou puxar um container para cá, para dentro do content. A gente pode ver aqui no widget tree que já foi colocado um container dentro do content. E eu quero criar um novo usuário, então. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar um form. Olha só. Vou puxar para cá um formzinho que ele vai me permitir, então, utilizar um tipo. Eu não quero criar um novo usuário, que é do tipo Customer User aqui, ó. Ele está me pedindo para arrastar para cá, tá vendo? Ó? Vem aqui, ó, e arrasto para dentro desse form. Ele vai até criar para mim um Get Customer User by ID, ó. Quando ele faz isso, gente, ele já cria os campos desse formulário e ele cria na minha tela aqui, ó, um negocinho muito interessante que é bom vocês observarem, ó. Ele fez aqui, ó, um Customer User ID. Só que ele fez um negócio aqui que eu não queria, ó. Por quê? Ele trouxe dois get users. Por que ele fez isso? Porque eu tenho dois campos aqui. Tanto um created by quanto um updated by. Então ele fez um para cada. A gente não vai trabalhar com isso, tá, gente? Vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar esses dois get users aqui, ó. Por quê? Esse created by meu não está já controlado lá no meu CRUD, na minha açãozinha lá que eu criei. A gente já não fez isso aqui na nossa lógica aqui, ó. Aqui eu já não falo quem criou e aqui eu já não falo quem fez o update. Não tem necessidade de informar isso aqui no meu form. Então eu vou tirar isso daqui, ó. Vou vir aqui no container, deletar esse container. Vou tirar isso aqui, ó, que também já está lá. Essas mesmas coisas para o update também, ó. Deletei todos eles, tá? Então eu vou trabalhar apenas com os dados básicos, gente. Ó, nome, endereço, CPF, phone number. Vamos ver o que ele fez aqui no nosso aggregate. Gente, quem tiver dúvida sobre aggregate, a gente tem o nosso how-to lá de uso de aggregate, filtro. A gente tem o nosso conteúdo de aula também, então revisem. Esse é um ponto que o pessoal costuma ter mais dúvida, mais dificuldade. Mas vamos lá, vamos reforçar esses dados. O que é um aggregate então? O que ele me possibilita? Um aggregate, gente, é uma consulta a um banco de dados, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou consultando a tabela
Customer User, para trazer esses dados, para deixar ele disponível nessa tela, para uso na tela. Então é como se fosse uma ação que chama um banco e preenche esses dados aqui para mim. Beleza? Então vocês vão vendo aqui, ó. Ele está pedindo para eu atualizar. E ele criou um filtro para mim. Qual que é o filtro? Que o meu Customer User ID, que é exatamente esse aqui, ó. Customer User ID. Tá vendo? Ó? Customer User ID é igual ao parâmetro de entrada da minha tela. E o parâmetro de entrada é do mesmo tipo, gente. Sempre olha o tipo. O tipo, ó, data type, é Customer User Identify. Sempre olhem o tipo, tá? Então tem que ser, para eu comparar, tem que ser do mesmo tipo. Não dá para eu comparar laranja com banana, não sei por peso, por exemplo, mas não é uma comparação. Eu não comparo laranjas com bananas, né? Tem características diferentes, é isso que eu estou querendo dizer. Então vocês têm que entender que tem que ter características iguais, são do mesmo tipo, tá? Esse conceito de tipagem aí é bom vocês entenderem também. Então vamos lá. Criei aqui o nosso formulário. Tenho lá o name, address, CPF e phone number. Gente, um ponto interessante, ó. Vocês veem que lá na nossa entidade, vou voltar aqui, ó, eu não coloquei nenhum desses campos como mandatório. Tá vendo, ó? Eles não são mandatórios, mas eu quero que eles sejam, porque eu quero que a pessoa seja obrigada a preencher isso aqui. Então, esse é um outro conceito interessante. Eu posso vir aqui mudar isso tudo aqui para tornar isso obrigatório. Quando eu coloco que é mandatório aqui, vocês vão até ver a questão de atualização de dependência. Ele ainda não vai permitir que eu utilize, mas vocês vão ver aqui, ó, ele já me cobra uma atualização da dependência que eu já utilizo. Ó. Teve uma modificação. E ele fala aqui até qual foi a modificação. Ó. A propriedade mandatória foi modificada. Então eu vou dar um refresh aqui, ó. Clicar no refresh all e dar um apply. Quando eu faço isso, ele vai me obrigar agora, ó, vai falar que o warning aqui é porque eu não coloquei como mandatório. Então isso aqui tudo tem que ser true, ó. Mandatório true. Caso eu já criasse lá como mandatório, quando eu criasse o form aqui, ele já ia criar com esse campo mandatório true, tá, gente? Ele não ia me obrigar a fazer isso do zero, não. Mas era bom para vocês entenderem. E o meu botão save não tem nada ainda. Eu vou clicar duas vezes no botão, ou eu posso virar e falar definir aqui, ó, uma nova ação. Que eu quero salvar esses dados. Então, New Client Action. Você vê que ele já cria aqui um valid do form. Ó. Vocês já viram isso nas nossas aulas. Então, eu consigo verificar se o meu form está válido. Para isso que serve um form, para fazer essas verificações. E eu vou chamar uma Server Action aqui, gente, ó, que vai ser do meu User Manager CS, Customer User, e eu vou criar, então, um novo registro. Qual que é o meu source? É o que eu estou trazendo do meu aggregate. Por quê, gente? Outro ponto importante. As variáveis do meu form estão apontando para o que eu trago no aggregate. Então, é como se eu criasse uma variável virtual, né? Um local que eu estou armazenando esses dados temporariamente, porque eles ainda não estão salvos no banco, tá, gente? Quando eu trago isso aqui, e isso aqui é por um user ID ou um null, eu crio como se fosse um espaço virtual para eu preencher esses dados. Então, imagine que eu estou criando um pequeno espaço virtual, preenchendo esses dados, que são como se fossem variáveis, tá? Então, são variáveis. Seria a mesma coisa de eu colocar uma variável para cada campo desse aqui, mas eu já tenho isso no meu aggregate. E quando eu mando salvar, eu estou enviando esses dados para lá. Ele é do mesmo tipo que espera aqui, ó, que é o Customer User. Muito bom entender esse conceito também, tá, gente? Então, estou enviando esses dados, você vê que ele já entendeu e atualizou, e ele vai
verificar então para mim se eu tive uma criação ou não. Então eu quero colocar aqui, ó, se eu criar esse dado, se foi um sucesso, então se true aqui, ó, eu vou dar uma mensagem. E a minha mensagem é colocar aqui, ó, usuário criado com sucesso. Essa mensagem a gente vai mudar ela para o tipo de sucesso, tá? E se esse usuário não foi criado com sucesso, ele já me sugere aqui, ó, uma mensagem de erro. Falar, tente novamente mais tarde. Ele já criou uma mensagem do tipo erro e eu vou sair aqui. Eu poderia criar um outro end aqui, não tem problema, igual foi feito aqui. Mas eu quero usar o mesmo end aqui, não tem problema também. Que ele vai tomar um caminho caso seja sucesso e outro caminho caso não seja sucesso. Ou outra possibilidade aqui é o que, gente? A gente não deixou uma mensagem de retorno aqui para o erro? Ó. Então, eu vou usar essa mensagem. Caso vocês queiram usar uma mensagem personalizada, combinando essas duas também é possível. Então, assim, vocês têm várias possibilidades de uso, tá, gente? Poderia criar e falar assim, ó, mas eu estou concatenando a mensagem que eu quisesse aqui, ó. Tente novamente mais tarde. Ou seja, ele vai exibir essa mensagem junto dessa. É até bom você dar um espaço aqui, porque senão ele concatena sem espaço. Pra vocês entenderem como que funciona isso aqui. Então, tenho aqui a minha lógica de criação. Estou criando um novo usuário, tá? Ele não vai sair dessa tela quando eu criar. Então, até para a gente ter isso aqui, a gente pode chamar a própria tela. Não tem tanta necessidade, que aqui é só a gente criar mesmo. Vamos publicar isso aqui. A ideia do nosso aplicativo está, espero que esteja entendida por vocês aí. Agora, nós vamos criar o nosso aplicação web. Vamos lá. Voltando aqui no nosso Canvas, tá, gente? Vamos lá, voltando ao Canvas. Nós criamos a core, criamos a mobile app, agora nós vamos criar a user web app. E depois o módulo user manager web. Então vamos lá. Criar aqui então a nova aplicação. Uma nova application aqui, ó. Já do zero também. Só que essa vai ser uma Reactive Web App. E eu vou chamar ela de User Web App. E vai ser aqui o nome User Manager. User. E eu vou deixar ela como um Reactive Web App, tá? Essa aplicação ela vai ser mais simples porque eu quero só visualizar os usuários criados. Estou aqui criando essa nova aplicação. Ele já tem o meu módulo, né? Eu nomeei agora. A gente recapitular aqui. Nós estamos nessa parte. Criamos nosso User Web App e o nosso User Manager Web. Vamos lá então. Tem aqui a minha aplicação. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, a gente não quer consumir aquele módulo, ele não vai ser, nós não vamos utilizar ele. Vou buscar aqui o Manager. Não vou usar o Manager Mobile, eu quero usar o Manager CS. Mesma coisa, ó. Só que dessa vez eu não quero usar o CRUD, eu não vou criar nada aqui, eu só quero visualizar.
Então eu vou usar apenas a tabela. Se eu quisesse criar alguma coisa, eu chamaria esse aqui. Esse aqui vai ser mais simples, porque eu vou criar uma tela para visualização. Ó. Então eu vou vir aqui, ó, tem o meu User Manager CS, vou vir na interface, clicar duas vezes no main flow, você vê aqui que ele sugere que eu traga, arraste uma entidade para criar uma tela. Eu vou fazer isso dessa vez, lá no web, no mobile eu criei do zero, mas aqui eu vou mostrar para vocês usando o scaffolding. Ó. Vou arrastar aqui para criar uma Custom User, só que ele vai criar uma detail para mim. Não tem problema não, deixa ele criar a detail, que a gente pode utilizar ela também. Da Custom Detail que ele faz a mesma coisa, ó. Deixa esses campos aqui, created by. A gente não vai nem fazer isso aqui, não. Vamos deletar essa DT. A gente não vai trabalhar com essa DT, não. Ele cria uma como aqui de menu. Nós vamos ver aqui no menu, ó, tirar esse erro aqui, ó. Tá vendo? No clique aqui ele está apontando esse botão para a criação da DT. Ó. Nós vamos tirar esse botão. E o outro erro é o link aqui também. Ó. Nós vamos remover esse link. Ó. A gente vem aqui no Edit Tree. Puxar essa expressão para fora do link e deletar o link, tá? Pronto. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma lista. A gente só quer isso aqui, só essa lista. Ele criou uma tabela na Custom Users com os registros. Então ele fez um get customers aqui, ó, que tem os nossos registros. Vamos publicar isso aqui e a gente já consegue ver o funcionamento da nossa aplicação. Então nós vamos fazer o quê? Do core a gente não vai ver diretamente, né? A gente não consegue rodar o core num browser, mas a gente vai conseguir ver a atuação dele pelo consumo na mobile e aqui também pelo consumo na web. Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com... E ó, eu tinha esquecido de marcar aqui como anônimo, anônimos. Vamos fazer uma publicação novamente para a gente ver. Porque eu quero que ele entre como anônimo, eu não quero que ele tenha que logar na aplicação, tá, gente? Então, vamos lá, vamos retomar. Vou mandar abrir de novo. Ele tem que ir direto para minha tela, ó. Pronto. Então, teve a checagem de role, você viu que ele aceitou, então um usuário anônimo, um usuário não logado. Eu não quero que ele seja logado. Então aqui, eu vou criar um novo usuário, vamos lá. Teste aplicações. O teste. Tá. Vou colocar alguns dados aqui. Beleza. Agora nós vamos testar se isso aqui vai salvar, ó. Criou o nosso usuário. Você vê que ele fez exatamente o que a gente queria. Ele vai permanecer na mesma tela, porque isso foi o fluxo que a gente definiu, né? Então nós vamos agora voltar aqui, ó, na nossa aplicação e vamos no web. Primeira coisa que a gente vai checar aqui, ó, é a role. Eu não tinha marcado como anônimo, senão ele ia pedir para eu fazer a autenticação também. Vamos lá. Vou marcar como anônimo, publicar de novo. Eu quero visualizar essa tela sem ter que fazer login, tá? Vamos abrir aqui agora. Tem que aparecer aquele usuário que eu criei naquela lista, ó. Teste aplicações. A gente pode fazer um outro teste aqui, ó. Rodar novamente, ó, dar um F5 aqui. Vamos colocar aqui, ó, teste aplicações 2. Boa teste. Talalá. E salvar também. A ideia é ó, que se eu der um F5 aqui, aparece
O meu teste de aplicações 2. Então é isso, pessoal. É, espero que tenham entendido tudo, tenha ficado tudo claro. Nos vemos no nosso próximo How To. Muito obrigado aí por acompanhar.